12. Vamos ler a partir do 1º. E aí no 10 é o versículo da nossa partida. Todos encontraram? Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra em que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Você será uma... Olha para o teu irmão e diz assim: meu irmão, você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Olha para ele e diz: por meio de você, os povos serão abençoados. Quantos crerem nisso? Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Saraí, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e os seus servos, comprado em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor aparece a Abraão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Abraão partiu e seguiu em direção ao Negueb. O versículo 10 diz: houve fartura de comida e de tudo na terra aonde Abraão estava. Era isso assim na sua Bíblia aí? Como que está na sua Bíblia? Havia o quê? Naquela terra. E Abraão desceu ao Egito para ali o quê? Na minha Bíblia diz: para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Espírito de Deus, fale ao nosso espírito nessa noite. Amém. Deus promete a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão estava em Ur. Deus tira Abraão de Ur e leva Abraão para a terra que ele iria dar. E agora nós vimos que essa terra, havia o que nessa terra? Fome. Deus tira Abraão da prosperidade, onde ele estava com toda a sua família, porque a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que ele sai dali com todos os seus bens e leva Abraão para onde? Qual terra? Que havia fome. Isso parece irresponsável, né? Coloca uma pessoa num lugar onde há fome. Essa geração que nós estamos vivendo é a geração que Deus escolheu. A geração que Deus escolheu. A geração de Abraão, Deus abençoou aquela geração por meio de quem? De Abraão. Essa geração será abençoada por meio de quem? Do Ebson. A geração de Abraão foi abençoada por meio de quem? Abraão. Essa geração será abençoada por meio de quem? Alguém tem que se levantar para ser bênção para essa geração. Alguém precisa de se levantar para que essa terra seja abençoada. Por quê? Porque Deus não abençoa a terra, Deus abençoa pessoas. Deus não muda lugares, Deus muda pessoas, querido. Deus não está preocupado com a fome do lugar, Deus está preocupado com as pessoas do lugar. Deus não está nem aí como está o lugar, Deus está preocupado com as pessoas do lugar. Deus não muda lugar, Deus muda pessoa. Deus não transforma lugares, Deus transforma
pessoas, porque pessoas têm poder de transformar em lugares, lugares não têm poder de transformar as pessoas. Pessoas transformadas, lugares transformados. Pessoas com a glória de Deus, lugar cheio da presença de Deus. Pessoas que vivem debaixo da glória de Deus, aonde Ele estiver, haverá luz. Por isso Deus precisa que essa geração seja uma geração comprometida com Ele, e não uma geração que se move. Uma geração comprometida, e não uma geração envolvida. Está entendendo? Deus precisa de uma geração que se comprometa com Ele, porque a geração que se comprometa com Ele será uma geração abençoadora, não uma geração que se envolve com Deus. A geração de Abraão não se comprometia com Deus, se comprometia com deuses. E quando Deus tira Abraão da sua terra e diz: Abraão, eu preciso de alguém lá naquele lugar, porque aquele lugar precisa de ser abençoado, mas eu não posso abençoar aquele lugar, porque não tem ninguém meu lá, então eu preciso, Abraão, que você sai da sua terra, sai da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei, porque de ti serão abençoados todas as nações da terra. Por isso Deus quer que a gente saia da onde a gente está e se mova na terra para Deus abençoar a terra. Mas Deus só pode abençoar através daqueles que são comprometidos com Deus. Abraão se comprometeu com Deus. Abraão não olhou a sua idade, Abraão não olhou o seu conforto, porque ele estava numa zona de conforto. Com 75 anos de idade já havia conquistado um homem próspero. Mas Abraão se levanta e sai em direção de uma terra a qual ele menos sabia onde era. E ele chega numa terra que havia fome, querido. O povo da terra, daquele lugar, estava passando por fome. A nossa geração está passando por fome. A geração em que eu e você estamos vivendo é uma geração faminta. Mas não é uma geração faminta de comida, é faminta de Deus. A nossa geração está carente de Deus. A nossa geração está a cada dia mais depravada. Uma geração que vai a cada dia mais indo, a gente sabe, para baixo. Porque é uma geração que não está se comprometida com Deus. Uma geração que não se compromete com o Criador. Uma geração que se compromete com as criaturas. Uma geração que cada dia que passa se envolve mais com as coisas. E uma geração que ama mais as coisas. Uma geração que se apega às coisas. Totalmente longe do propósito de Deus. Totalmente longe do amor de Deus. Totalmente longe da glória de Deus. Deus faz uma promessa a Abraão, dizendo assim: Abraão, em ti eu vou abençoar as famílias da terra. Mas nós estamos vivendo uma geração que está atrás das bênçãos de Deus. E eu disse que abençoado não é aquele que tem bênção. Abençoado é aquele que abençoa. Eu sou abençoado quando eu abençoo o outro. Eu não sou abençoado quando eu tenho muitos bens e acumulo bens. Isso não é a bênção de Deus. Isso pode ser qualquer coisa. Mas de menos a bênção de Deus. Porque a bênção de Deus, ela não para em mim. Eu sou apenas um canal de Deus nessa terra. Eu sou a torneira onde Deus derrama a sua bênção e eu abro ela para abençoar a vida de outros. Essa é a geração que Deus precisa, de torneiras abertas para o derramar da presença dEle. E isso Ele vai enchendo vasos, porque tem vasos que precisam de ser cheios da glória de Deus. Pessoas que precisam de ser cheios de Deus, pessoas que precisam de receber Deus na sua vida. Mas para isso Deus precisa de uma geração que se comprometa a Ele. Uma geração que para de ficar pedindo bênção, para de ficar reclamando, para de ficar, sabe, tem gente que está apavorada porque o ano está acabando e ainda não trocou de carro. Tem gente que está preocupada porque o ano está acabando e ainda está devendo. Tem gente que está preocupada porque vai entrar o ano e nós vamos continuar pagando o aluguel. Está entrando em depressão porque não conseguiu comprar aquilo que queria. Mas eu fiz tanta promessa para Deus. Eu dei o dízimo certinho esse ano e Deus não me abençoou.
Eu não vou trocar de carro, eu não comprei uma casa, eu não fiz nada. Está reclamando por quê? E está esquecendo de que o importante é a bênção de Deus, é a presença de Deus. Está esquecendo de que para ser abençoado, querido, a bênção daquela terra não estava na terra. A fome que aquela terra estava passando não era por causa da terra, era por causa das pessoas. Hoje nós estamos vivendo em dias, estávamos, né, que graças a Deus a chuva veio, mas alguns dias atrás qual era a necessidade da terra? Água. E o culpado era a terra por estar faltando água? Não, é os habitantes da terra. Então nós estávamos clamando a terra ou o céu pela chuva? O céu, porque a gente sabe que nada do que precisamos vem da terra, vem do céu. E a terra sabe que ela não pode produzir nada. A terra sabe que ela, sem a bênção dos céus, ela se seca, ela resseca e ela não produz nada. A terra anseia pela glória de Deus. E nós, os seres humanos, temos que ser como terra seca. Dizer: Deus, eu anseio pelas águas que saem do trono. Deus está esperando uma geração que se comprometa com Ele, ao ponto de dizer: Deus, não me faça sair deste lugar se Tu não fores comigo. Deus, não me faça entrar neste lugar se Tu não fores comigo. Deus, não me faça comprar nada se o Senhor não for comigo. Uma geração que se comprometa com Deus, não uma geração que se envolve com Deus. Querido, Deus não mudou. O Deus que a Bíblia diz, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o mesmo Deus. Ele não muda e nunca mudará. Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo. E a mensagem dele continua sendo a mesma. Não há mensagem nova na Bíblia. As mensagens continuam sendo a mesma. Pastor, a Bíblia se renova a cada manhã, sim. Mas todos os dias, Deus continua falando as mesmas coisas para mim e para você. Porque Deus não muda. Ele ainda continua amando as coisas simples. E Ele não exige de mim, de você, nenhum mais sacrifício. Deus continua sendo o mesmo. Quem mudou foi o homem. Quem mudou foi a mulher. Deus criou o homem para ser, entenda isso, virtuoso. Deus criou a mulher para ser virtuosa. E quando eu falo isso, as mulheres já pensaram em uma frase da Bíblia. Tem certeza que você se lembrou de uma frase da Bíblia, as mulheres? Quem sabe de cor? Fala aí, irmão. Mulher, quem a achará? Seu valor excede a diamantes. Tem alguma mulher virtuosa que pode dar glória a Deus aqui nessa noite? E os homens virtuosos? Homens virtuosos, quem achará o seu valor? O seu valor excede a um carvão. Entenda isso, Deus criou homem e mulher, virtuoso e virtuosa. Deus não criou homens e mulheres virtuais. Deus não criou homens e mulheres virtuais, ainda que hoje os homens e as mulheres estão vivendo uma vida virtual e não uma vida virtuosa. E eu fui ao nosso Aurélio para saber qual é a tradução da palavra virtual. E eu me assustei com essa palavra, porque a palavra virtual significa que existe potencialmente, mas não em ação. Um homem virtual, ele existe potencial nele, mas ele não coloca em ação. Uma mulher virtual tem potencial, mas não tem em ação. Agora olha a diferença de uma mulher de um homem virtuoso. A palavra virtuoso significa o que tem virtude, o que é inspirado pela virtude, honesto, eficaz, vigoroso, esforçado, executante, não profissional, mas de grande mérito. Você, meu irmão, não é virtuoso, você não é virtual, você é virtuoso. Ainda que a sociedade de hoje é uma sociedade que está cada dia mais se tornando virtual,
Nós estamos tornando pessoas virtuais, pessoas que se comunicam através dos meios de comunicação, pessoas que dizem eu amo, mas só através de um botão, através de algo virtual. Não é mais virtuoso, não chega mais perto e diz eu te amo, não chega mais perto e diz Deus te abençoe, mas nós estamos fazendo isso virtualmente, porque virtual é um potencial que não está em ação. Quando você diz pelo virtual, você não está em ação, querido. Você só entra em ação quando você diz face a face, quando você chega perto e diz conta comigo, porque eu estou aqui para te abençoar. Conta comigo que eu estou aqui para te ajudar, e não ficar virtualmente fazendo isso, e não dizer eu te amo virtualmente, e não mandando recadinhos virtualmente. Ainda que eu não tenha nada contra isso, continue fazendo, mas você não pode deixar de ser virtuoso para ser virtual. Deus não está à procura de homens virtuais, como muitos têm aí. O irmão disse que abriu um ministério no Facebook. Que ministério é este? De aconselhamento. Meu irmão, a gente não aconselha pelo virtual, a gente aconselha pelo manual. Para aconselhar você tem que chorar junto, para aconselhar você tem que saber abraçar. Não há aconselhamento virtual, só há aconselhamento manual, face a face. A geração está deixando de ser abençoada, de abençoar, porque está tornando uma geração que está se envolvendo com as coisas de Deus, mas não está se comprometendo com as coisas de Deus. Ela se envolve, mas não se compromete, e é uma coisa totalmente oposta, se envolver e comprometer. Vou fazer uma comparação, uma ilustração, porque talvez você possa esquecer de tudo, mas dessa ilustração você não vai se esquecer. Quantos aqui já comeu um X-tudo? Eu disse um. Eu sei que tem gente que já comeu mais de um no mesmo dia. Dentro de um X-tudo, há 3 tipos de carne. Um bife de boi, um bacon de porco e um ovo de galinha. Dentro desses 3, quem são os comprometidos e quem são os envolvidos? Você sabe quem é? Quem está comprometido e quem está totalmente comprometido e quem está totalmente envolvido dentro desse lanche, a qual nós gostamos de degustar ele. O único que está só envolvido é a galinha. A galinha está só envolvida. Ela está fazendo parte, mas envolvida. Por quê, pastor? Porque a galinha, nós sabemos que quando ela vai botar, todo mundo sabe. Ela faz o quê? Uma bagunça. É bagunceira a bicha quando quer botar um bovinho. E ela faz aquele alarme dizendo para todo mundo: vou contribuir para o prato de alguém. E ela começa: vou lá liberar um bife hoje. E ela já começa a gritaria no fundo do quintal. Aí quem tem galinha sabe. Ela vai botar. Ela vai botar. E aí ela vai botar, entra cantando e sai chorando. Ela entra cantando para aquele lugar. E o esforço é tanto que eu sei que deve correr alguma gotinha no canto do olho dela. E ela faz aquele esforço. Eu preciso de abençoar alguém. Eu preciso me envolver com alguém. E ela faz um esforço danado. E aí a lágrima desce. E aí, depois de alguns minutos, ela sai aliviada. Com o negócio piscando, mas aliviada. De tanto esforço que ela fez. E aí, sabe o que ela faz? Já fiz a minha parte. Cantou, gritou, chorou e saiu dizendo: fiz a minha parte. E deixou a parte dela lá. Aí nós vamos lá, pegamos a parte da galinha, quebramos, fritamos e colocamos dentro do X-tudo. Ela está somente envolvida. Agora vem o bacon do porco. Nenhum açougueiro chega perto de um porco e diz: você me empresta um pedaço do seu bacon? Eu vou só arrancar um pedacinho. Para te fazer um bacon do porco é necessário o quê? Matá-lo. O porco tem que ser morto para extrair o que ele tem de bom. Ai. O boi
para comermos uma picanha como nós comemos aqui hoje. Não há como tirar só a picanha dele. Tem que sacrificá-lo. Porque somente depois que ele morre, pode-se extrair alguma coisa dele. Então o porco e o boi estão totalmente comprometidos. E a galinha envolvida. Para você se comprometer com Deus, você tem que morrer. Ou então você se envolve com Deus. E Deus não quer uma geração de envolventes. Deus quer uma geração de comprometidos. Porque quando você se compromete, você perde a sua vida. E através da sua vida, Deus abençoa outra vida. Outros são beneficiados porque você morreu. Outros são beneficiados porque já não há mais vida em você. E agora só há a vida de Deus. E aí quando há a vida de Deus na sua vida, ei querido, Deus muda lugar. Porque há uma vida de Deus naquele lugar. Quando há alguém que está totalmente comprometida com Deus, é um canal dele na terra. E a terra é totalmente abençoada, não por causa da terra, mas por causa daquele que habita a terra. Eu abençoarei, Abraão, todos os que te abençoarem. Porque de ti serão benditos todas as famílias da terra. Porque Abraão morreu. Abraão não tinha mais vida, agora ele tinha a vida de Deus. Abraão não andava pela sua cabeça, ele andava pela cabeça de Deus. Portanto ele diz, ele parava onde Deus mandava ele parar, ele fazia o que Deus mandava ele fazer, porque Abraão se comprometeu com Deus. Querido, essa geração tem que deixar de ser uma geração envolvente, para se tornar uma geração que se compromete. Uma geração que se compromete com Deus, que se doa para Deus. Uma geração que não se envolve com Deus, que não tem, que é um minutinho de envolvimento com Deus, e com esse minuto de envolvimento com Deus, acha que já pode receber tudo de Deus. Ei, você, Deus não é aquele que depende de você. Deus não depende de mim, Deus não depende de você, querido. Nós é que dependemos dele. Nós não fazemos alguma coisa, nós não estamos aqui cantando, nós não estamos aqui adorando, porque Deus precisa disso para que Ele sinta Deus. Deus não precisa de ser adorado para que Ele sinta Deus. Eu é que preciso de adorar para me sentir Deus. Eu preciso de sentir Deus, eu preciso de atrair a glória de Deus para a minha vida. Eu preciso de andar pela glória de Deus. Eu preciso de movimentar pela glória de Deus. Eu preciso de ser um canal de Deus nessa terra. Mas para isso eu preciso de me comprometer e não ter mais vida. Eu preciso de morrer. Por isso que Jesus morreu na cruz. Por isso é que o Filho de Deus se comprometeu em vir a esse mundo com um propósito. E ele no Monte da Oliveira, depois de ter ceado, ele diz: Pai, se possível for, faça de mim esse cálice, mas não seja conforme aquilo que eu quero, mas conforme o Senhor quer. Porque eu estou aqui, Pai, para fazer a sua vontade. E a vontade de Deus era que através da vida de Jesus, através da morte de Jesus, nós tenhamos vida. Jesus se comprometeu, querido, ao ponto de entregar a sua vida por mim e por você. Não adianta ele se comprometer se não entregasse a sua vida. Ele se relacionou comigo e com você através da sua morte. É através da morte de Jesus que nós temos relacionamento com Deus. Não há como ter relacionamento com Deus tendo vida. Não há como viver, querido. Para Deus nós temos que morrer. Pastor, que palavra chata, morte. Mas eu não posso, não tenho outra palavra para te dizer. Não tem outro meio de você ser abençoado se você não morrer para este mundo. Não tem outro meio de você ser uma bênção para Deus nessa terra, se você não morrer para as coisas desse mundo. Não tem como de você receber, de ser um abençoado, se você não se comprometer com Deus. Não tem como você ser uma bênção nessa geração, se você não abrir mão da sua vida, se você não abrir mão das suas coisas, se você não deixar de fazer as suas coisas para estar aqui orando ao Senhor, se você não abrir mão da sua cama para estar aqui buscando ao Senhor, se você não abrir mão da sua vida e dizer: eu preciso de Deus. E o que você tem que entender é que você não precisa nada dessa terra. A terra não tem o poder de abençoar você. É você que tem o poder de abençoar a terra.
Entenda lá em Gênesis capítulo 2, quando Deus criou a terra, diz que a terra ainda não havia dado fruto. A terra não tinha dado fruto e nem tinha ainda crescido nenhuma árvore. Por quê? Porque o homem não estava habitando a terra. Quando o homem habitou a terra começou a dar fruto. E Deus disse para o homem: agora domine sobre as coisas. Porque foi através do homem que a terra foi abençoada. É através de mim e de você que essa terra será abençoada. É através do nosso relacionamento. É através do nosso comprometimento. É através de eu me comprometer com Deus. E não de se relacionar com Deus. E não de ter um namoro com Deus. É a geração que nós estamos vendo como tem aumentado o divórcio. Por que, pastor, o divórcio tem aumentado? A cada dia que se passa tem mais divórcio. Porque é uma geração que não quer comprometimento. A geração dos jovens não querem se comprometer em um relacionamento sério. Os jovens não querem se comprometer. A moda dos jovens é o quê? Ficar. Porque ficar é algo sem comprometimento. É algo que eu não tenho compromisso. Vamos ficar. Aqui não existe ficar. Aqui existe orar. Os jovens sabem que aqui nós não ficamos, aqui nós oramos. Por que isso, pastor? Porque não existe a palavra ficar para Deus. Não existe nem muito menos namorar para Deus. Existe se comprometer. E hoje ninguém casa, ninguém quer casar. As pessoas querem juntar, porque se não dá certo a gente separa. Porque não querem se comprometer uma com a outra. Não querem se doar para ser uma bênção para a outra. Não querem abrir mão da sua vida para abençoar a vida do outro. Não, eu quero entrar num relacionamento e desfrutar alguma coisa desse relacionamento. Eu vou estar nele até ele me fazer bem. Até ele me saciar. Quando não dá mais, a gente separa. Quando esse relacionamento não está me agradando, eu separo. E não é assim, querido. Não é assim, uma geração que não se compromete, uma geração que não quer se comprometer com os pais, não tem mais o respeito dos pais. Essa é a geração que precisa de se comprometer com Deus, é a geração que precisa de voltar para Deus, porque não haverá mais espaço, não há mais espaço, não haverá mais lugar para as pessoas que irão se envolver, só haverá espaço para aqueles que querem se comprometer. O espaço daqueles que querem só se envolver está acabando. E aí você precisa de decidir. Ou você se compromete, ou então não haverá espaço para aqueles que querem só se envolver. Para aqueles que querem simplesmente ter um flash com o Senhor. Só simplesmente ter um tempinho com o Senhor. E depois vive a vida como uma galinha. Não estou te chamando de galinha, mas eu estou te dizendo que faz a parte, disse, eu venho aqui, faço a minha parte, e agora, cada um por si, Deus por todo. Só faz um esforcinho, canta, faz um barulhinho, e até às vezes chora. E sai daqui dizendo, já fiz a minha parte. E aí chegamos para Deus, Deus, eu já fiz a minha parte, agora eu quero do Senhor. Deus não está baseado nesse relacionamento. Deus está baseado em um comprometimento. Porque Ele se comprometeu dando o seu Filho para morrer por mim e por você. Não é para se relacionarmos com Ele, é para nos comprometermos com Ele. Deus está à procura de uma geração que se compromete. O virtual, querido, só quer ter. Virtuoso quer ser. Entende isso? O virtual, o homem virtual e a mulher virtual, eles só querem ter. Agora o virtuoso quer ser. Eu quero ser uma bênção para os meus pais. Eu quero ser uma bênção para minha esposa. Eu quero ser uma bênção para a empresa onde eu trabalho. Eu quero ser uma bênção para o lugar onde eu estou. Esse lugar será abençoado pela minha presença.
Os virtuosos são desejados. Os virtuais, ninguém se alegra com a sua presença, porque ele nunca está presente. Ele só é virtual. Mas os virtuosos, quando chega, ele traz luz para o lugar. Aquele lugar, ainda que tenha trevas, ao chegar, brilha a luz de Cristo que está sobre ele. E aí as pessoas começam a dizer: o que é isso que está em você? Porque quando você chega, esse ambiente muda. Quando você chega, eu sinto paz. Quando você chega, você transmite para mim uma paz. As pessoas querem isso, é os virtuosos, que quando chega, o ambiente é transformado. Que quando chega, há alegria no lugar. Que quando chega, ele é aclamado, não é tolerado. Que pessoas que se envolvem, elas são toleradas, elas não são aclamadas. Pessoas toleram a presença dela. Que quando sai, diz: foi tarde. As pessoas virtuosas, quando chega: nossa, não vai embora não, vamos ficar mais, vamos conversar mais. Porque a tua presença me traz luz. A tua presença aqui me alegra. Porque você é comprometido com a presença de Deus. Você se envolve com a presença de Deus. E quando você se envolve com Deus, querido, aonde você está, Ele está junto. E essa geração precisa de Deus. É uma geração que é ávida de recursos financeiros, mas é carente de amor. Uma geração que não ama. E Madre Teresa tem umas frases que eu gosto muito dela. E uma das frases de Madre Teresa é: as pessoas boas merecem o nosso amor. As pessoas boas merecem o nosso amor, mas as pessoas ruins precisam deles. Entenda isso. Deus não quer mudar a outra pessoa, Deus quer mudar você. Não ore para Deus mudar o fulano, não ore para Deus mudar o cicrano. Ore para Deus mudar você. Ore para Deus mudar o seu coração. Ore para Deus encher o seu coração de amor. Porque as pessoas ruins necessitam do seu amor. As pessoas boas merecem ele, mas é as ruins que precisam do seu amor. Então não mude para que Deus mude as pessoas. A gente fica orando para Deus mudar as pessoas, com coisas que as pessoas que são ruins. Nós somos bons o suficiente. Não somos não, querido. Não somos bons o suficiente ao ponto de ficarmos orando para Deus mudar outra pessoa, para Deus, sabe, tocar no coração de outras pessoas, para Deus: quem dera se meu marido viesse para a igreja, quem dera se meu filho viesse para a igreja. Não importe se ele vem ou não, leve Deus até ele, leve o amor de Deus até ele, seja impactado pelo amor de Deus. Não importa, mude você. Peça a Deus para mudar o seu coração. Mas para Deus mudar o seu coração, mudar a sua vida, você não tem que se envolver com Deus, você tem que se comprometer com Ele. E dizer: Deus, eis-me aqui, eu quero ser uma bênção para a minha casa, eu quero ser uma bênção para o meu esposo, eu quero ser uma bênção para a minha esposa. Senhor, através de mim, abençoa os meus. Peça a Deus para mudar os seus. Muda você. Porque Deus não tem poder de mudar o outro. Deus só tem poder de mudar você. Entenda isso. E às vezes nós achamos que é o outro que precisa de mudar. É o outro que precisa de melhorar. É o outro que é o ruim. É o outro que é a ovelha negra. Que o outro é que essa é a cruz que eu tenho que carregar. Essa é a cruz que Deus me deu para carregar. E a gente achamos sempre que o erro está no outro. Mas esquece de que nós precisamos de mudança. Entenda isso, querido, nessa noite. Que Deus precisa de pessoas comprometidas para abençoar essa geração. Porque as pessoas envolvidas não terão mais espaço. Só as comprometidas. E nessa noite eu creio que em nome de Jesus,
você não será mais um envolvido. Não se envolva em um relacionamento com Deus. Se comprometa com Ele. Se comprometa de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem relacionamentos que nós nos comprometemos e as pessoas nos decepcionam. Tem relacionamento que a gente se entrega e as pessoas nos traem. Eu não quero perguntar, mas eu sei que alguns aqui já devem ter sido traídos. Eu não digo traição de marido e mulher, de amigos. Traíram. Você estava comprometido naquele relacionamento e houve isso. E às vezes você hoje tem medo de se comprometer novamente. E de novamente se ferir. E de novamente, sabe, se decepcionar. E de novamente, nossa, de novo, será que eu não vou me decepcionar? E aí você fica retraído. Fica com medo de se comprometer, de se entregar. Mas com Deus não. Ele diz, eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele não vai nos abandonar. Ele não vai nos deixar. Nas horas que você talvez mais precisar, Ele vai estar presente. E é nessas horas que Ele se manifesta. E é nessas horas que a gente tem paz no coração, que o mundo está caindo ao nosso redor, mas a gente tem paz. A gente está vivendo no meio de uma guerra, mas tendo paz no coração, porque Ele está comprometido com a gente. O amor dEle nos constrange. O amor dEle nos envolve. E nós somos envolvidos pelo amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E esse amor está disponível para todos. Não tenha mais, querido, medo de se envolver. Você pode ter decepcionado com um pastor, você pode ter decepcionado com uma igreja, você pode ser decepcionado com um local, mas não se decepcionar com Deus. Deus não decepciona ninguém. Deus não abandona ninguém. Se comprometa com Ele, porque Ele quer fazer de você uma bênção. Entenda isso. Em nome de Jesus. E eu quero orar. Quero orar por você nessa noite.